Bom dia. Vamos para mais uma aula, né? Hoje finalizando a nossa aula da segunda unidade de matemática sobre tratamento da informação. A disciplina hoje, matemática, assunto tratamento da informação. O que é tratamento da informação? Na matemática, há uma área, né? Deixa eu só ajeitar aqui esse microfone. Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do nosso dia a dia. Esses dados são chamados de tratamento da informação. Então, a gente pode organizar o tratamento da informação. Certamente você já viu gráficos ou tabela. Essas são as formas mais comuns de organizar informações. Você já viu vários tipos de gráficos e tabelas. No nosso dia a dia a gente sempre vê gráficos e tabelas. O que vem a ser gráficos? Tem várias configurações, ou seja, vários formatos. Eles podem ser setores de barra ou linear e possuir eixo horizontal ou vertical. E as tabelas podem ser simples ou dupla de entrada. A tabela simples relaciona apenas uma grandeza, enquanto a tabela de dupla entrada relaciona mais de uma grandeza. Tratamento da informação. Deixa eu quebrar, só organizar aqui. Tem a imagem que tem em cima da fala, né? Só um pouquinho. Ler e interpretar diferentes textos em diferentes linguagens. Analisar e interpretar as informações, fatos e ideias. Ser capaz de coletar e organizar informações, além de estabelecer relações, formular perguntas, selecionar e mobilizar informações. São habilidades, né, básicas para o exercício da cidadania. Eu, como cidadã, eu tenho que fazer uma informação, né, desde que seja organizada. Continuando. Gráficos. Os gráficos são de extrema importância na visualização e interpretação de informações de dados. Os gráficos são uma representação constituída por formas geométricas. Sua origem está em dados numéricos, resultados de pesquisa e organizadas em uma tabela. São classificados segundo sua forma em colunas, barras, linhas e setores. Gráfico de coluna é formado a partir de duas linhas, sendo uma horizontal e a outra vertical. Na linha horizontal estão estabelecidas colunas que vão representar todas as variações de um determinado assunto. A linha vertical mede a intensidade de variação ou valores. Já as colunas devem possuir uma medida uniforme, assim como a distância entre elas. Aqui a gente pode observar. Deixa eu passar um pouco. Venda, esse é um tipo de quê? Gráfico de colunas. Então, a gente pode observar aqui que foi organizado, poderia, essas barras, né? Essas colunas poderiam ser coloridas, mas coloquei em uma cor, um tom sobre tom, né? Onde um azul escuro e um cinza. Então, as vendas do leste da Ásia, aqui diz assim, mais ou menos.
Aí eu tenho 60 mil, 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil e 10 mil. No primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Sendo que a cor azul escura representa o ano de 2004. Aqui, ó, quanto foi o custo. E em 2005, a parte cinza. Então, isso quer dizer que no primeiro trimestre, ó, de baixo para cima, no primeiro trimestre, em 2004, aqui, ó, teve abaixo de 10 mil. Aí nisso foi mostrando que em 2005 já melhorou. Então, isso chama barra de colunas. Gráfico de barra. Os gráficos de barra são muito usados para comparar quantidades. As barras podem se apresentar na vertical ou na horizontal. São também chamadas de colunas. As barras também são chamadas de colunas, tá? Vocês têm que saber disso. Seja na horizontal ou na vertical. Quanto maior o comprimento de uma barra, maior o valor que representa. Então, aqui, ó, vendas por região. Eu tenho o Japão, Estados Unidos e Europa. Aqui está mostrando que os Estados Unidos teve o valor maior de vendas, ó, 200 mil. Quanto a Europa ficou 130 mil e o Japão ficou mais ou menos de 180 mil. Gráfico de linhas. É formado por uma linha horizontal, como já foi dito, uma vertical, são os eixos. Uma terceira linha que apresenta as mudanças desenvolvidas em um determinado fenômeno ou assunto. As variações podem ser positivas ou negativas. Aqui, ó, um gráfico de linha. Aqui está mostrando, ó, a gente pode ver muito esse gráfico de linha diante do convívio que a gente está vivenciando, né? Os epidemiologistas, os infectologistas sempre mostram na televisão um índice de aumento ou não do Covid-19. Então, eles trabalham muito com gráfico de linhas. É muito raro você ver o gráfico de tabela, mas o de linha eles sempre mostram. Aí aqui está mostrando janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Vendas de 2006. Aqui foi vendas, né? Mas poderia ser sobre... Cartão de vacinação de vocês também é marcado com gráfico de linhas para saber se vocês estão no peso exato. Como é bebê, geralmente o cartão de vacina é trabalhado sobre gráfico de linhas. Gráfico de setores circulares ou pizza. A gente já viu aqueles gráficos bem redondinhos, parecendo pedacinhos de pizza, né? Sua representação esférica ou circular que se divide de acordo com os valores de proporção de um fenômeno ou tema. Os dados dispostos são expressos em números ou em porcentagem. Aqui, ó, vendas no almoço em porcentagem. Eu posso observar que eu estou 21%, 15%, 9%, 15% e 40%. A cor azul clara quer dizer sanduíche. Então, eu vendi 15%. Saladas, 21%. Sopa, verde aqui, ó, 15%. Bebidas, 9%. E sobremesas, deixa eu fazer uma correção. Sobremesas é o azul claro, tá? 15% e 40% que é o sanduíche. Então, a gente pode observar nessas vendas, a gente vendeu mais sanduíches do que uma própria salada que é saudável. Ou seja, o sanduíche bateu o recorde de 40% de vendas. E a salada que é saudável, 21%. Então, vamos aprender agora, também que está no livrinho de vocês, medidas de tendências centrais, ou seja, médias aritméticas, mediana ou moda. A média aritmética é conhecida apenas por média, calculada, somada, se todos os valores divididos, se o resultado pelo número de elementos somados. A mediana é o valor situado
exatamente no meio de uma sequência de valores dispostos em ordem crescente. No caso de quantidade de valores pares, tira-se a média entre dois do meio. Já a moda é o valor que surge com frequência, ou seja, deixa eu só subir aqui, o valor que mais aparece. A média aritmética geralmente a gente utiliza no resultado final de vocês. O professor trabalha a mediana e a média aritmética para ver as médias finais de vocês. A média aritmética é utilizada geralmente no final das unidades. Então, deixa eu mostrar aqui com vocês como é que a gente faz, professor, né? Exemplo. Aqui, ó. Alguns alunos do 8º ano do colégio máximo obteve as seguintes notas em matemática no primeiro bimestre. Um aluno, ó, teve 8,5, outro 7,5, um 8, outro 6, outro 9, 9,5 e 9. A população do colégio máximo, a amostra só dos alunos do 8º ano. Média aritmética, ou seja, a média aritmética eu peguei todas as notas, né, dos alunos do 8º ano de matemática. Eu coloquei, ó, somei, que deu 57,5, e dividi pela quantidade de alunos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 57,5 dividido por 7 deu 8,20. Ou seja, a média é mais ou menos, a mediana, né, é mais ou menos 8,5. Ordem crescente, aqui está a ordem crescente dos números, e a moda será 9. Por que, Adriana, a moda será 9? Porque se você observar aqui nos números de 6 a 9,5, o 9 foi, dois alunos tiveram nota 9, então ficou a moda, porque ficou entre 8,5, após 8,5 veio o 9. Lembrando que aqui eu fiz com a turma de 8º ano, mas para cada aluno individual, um exemplo, um teste, eu faço 3 notas, né? Teste, prova e trabalho, um exemplo. Pego 8,5, 7,5 e 8 e dividido por 3. O resultado que der, que vai ser a média aritmética, que vai ser a média de vocês. Entenderam? Eu somo e divido pela quantidade de atividades que foram feitas. Desde que seja trabalho, atividade de exercício, prova, teste. Se tiver 4 notas, automaticamente a Adriana vai dividir por 4. Soma, por exemplo, se o aluno tiver 5, 9, 14, né? Aí ele tirou 6, 20. Aí ele tirou 8, 28. Então, 28 dividido por 4 dá quanto? 7. Então, o aluno ficou na média, né? Porque 7 vezes 4 é 28. Então, o aluno vai ficar na média mesmo, porque a média do educandário que eu não sabia é 7. Então, a gente tem que se policiar nas atividades que são propostas por todos os professores. Aquele aluno que não participa, não tem ponto de participação. Aquele aluno que participa tem ponto de participação, tem ponto de comportamento. O professor sempre envolve todos os critérios para poder ajudar o aluno quando a gente vai fazer essa média aritmética. Por isso que existe uma caderneta do professor, que o professor utiliza aquela caderneta para anotar tudo de cada aluno, tá bom? Essa aula é boa, todos vocês vão gostar. Então, a tabela simples diz assim, ó. Isso é uma tabela simples, tá? Eu vou ter o nome de pessoas, a altura de cada pessoa e o peso. Isso é uma tabela simples. Agora a gente tem uma tabela dupla. Uma tabela dupla de entrada. Que ela é assim, ó. Completa a tabela a quantidade de meninos e meninas. Ele é duplo, porque eu tô trabalhando aqui, ó. Situações de cada pessoa. Um emoji de feliz e um emoji triste. Meninos e meninas. Então, estou trabalhando uma tabela dupla de informações, né?
E atividade de matemática hoje, classe 53 a 54 no livro didático, casa 67 e 68 no livro de reforço. Por hoje só, eu quero que vocês aproveitem o momento de hoje, né, véspera de São João, coma muita comida de milho, com moderação, né, porque se ficar com dor de barriga não adianta. Não acenda fogueira, não solte fogos, porque diante de uma pandemia dessa, a gente tem que respeitar o próximo, aquelas pessoas que estão com problemas respiratórios. Então, uma dica, não acenda fogueira, não solte fogos. Curta o São João de vocês em casa, com a família de vocês. Aqueles que gostam de dançar, ótimo, montam um arraial dentro de casa. Aqueles que não gostam, como aquela comida típica gostosa, feijão, milho, canjica, pamonha, bolo de milho, pé de moleque, e assim vai. Beijo!